Espírito Santo, que o derramar da tua presença seja sobre nós, Senhor, seja sobre o teu povo nesta noite, que a glória do Senhor se manifesta em nós, enchendo-nos com sua paz. Traga entendimento aos corações, meu Senhor, que o nosso coração esteja pronto, Senhor, esteja com entendimento aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que a tua palavra, o teu Espírito Santo que se move em nós, possa nos curar, possa nos dar, Senhor, entendimento, sabedoria e graça, para continuarmos ouvindo a tua voz. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui nesse lugar. Que teu Espírito se derrama sobre todos, Pai, trazendo graça a cada manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem derramado em nós. Obrigado, Espírito Santo, pela vida, pela saúde, pela paz. Obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero Nilson. A paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus, Deus nos concede essa rica oportunidade, um privilégio, estar falando do amor de Deus. E juntamente com os irmãos, esse momento que Deus proporciona a cada um de nós, para que haja o crescimento da nossa fé, porque é através de ouvir a palavra de Deus que a nossa fé é acrescentada. Que ela possa ser acrescentada nessa noite na vida de cada um dos irmãos, porque nós somos justificados por Deus e o justo vive pela fé. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos iniciar. A gente vai fazer assim em vários trechos bíblicos, né? Mas nós vamos iniciar em Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, do 9 em diante. Antes de nós orarmos, vamos orar a palavra, modelo de oração que o Senhor nos ensinou, né? Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de falar contigo, de falar que o Senhor é santo, poderoso, maravilhoso, que o Senhor nos ensina a orar, é o modelo de oração. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que eu possa ser canal de bênção na vida dos meus irmãos e na minha vida também, para que haja, Senhor meu Deus, um ministrar do Senhor em nossos corações, e que haja uma atitude, Senhor, em nossas vidas, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, de sempre estar melhorando as nossas atitudes, para que Seu nome seja exaltado, para que Seu nome seja glorificado. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente fez essa oração modelo só para me destacar
no verso 10, 6, 10, que fala a nossa oração a Deus, apenas a esse versículo, o 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino do Senhor, que Ele venha e que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas, reinando sobre nós. E como eu falei que a gente vai discorrer alguns versículos bíblicos, né? E eu gostaria, assim, essa chamada, como fala assim, ó, a vontade de Deus, né? Ele tem a vontade de chamar cada um de nós. Ele chama cada um de nós. E num dos personagens bíblicos que a gente quer comentar, homem grandemente usado por Deus, que foi Pedro. E a gente vai discorrer em algumas situações que acontecem na nossa vida, em cada um de nós, de forma diferente, porque às vezes o chamado é diferente, mas que nós padecemos de mesma misericórdia de Deus, para que nós possamos caminhar, né? Numa geração que nós estamos vivendo hoje, que ela não quer saber mais, ela não quer ouvir mais. A verdade é essa, não tem nem quem pregue, né? Na verdade ela não quer ouvir. Ela ouve apenas com os ouvidos carnais, porque não está surdo, mas espiritualmente não quer praticar. E a palavra de Deus, ela requer de nós uma prática, né? Então, abre comigo agora em Lucas, no capítulo 5, no verso 10, 5, 10. Como eu falei que eu ia comentar sobre Pedro, a gente já viu várias pregações, pastor Anísio, presbítero Jair há pouco tempo falou também sobre Pedro. E nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo 5, 10, Jesus faz um chamado a Pedro, como Ele faz a cada um de nós, como Ele fez a cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui fala sobre a pesca maravilhosa, sobre aquilo que eles tinham feito nessa pescaria. Mas Jesus, ele pegou a Pedro, chamou a Pedro e falou: olha, agora em diante você vai ser pescador de homens. Ou seja, você vai fazer algo comigo, para mim, é a minha vontade que você faça isso. Assim como Ele fala com cada um de nós: ó, filho, é a minha vontade que você faça isso. E Ele trabalhou, né, na vida de Pedro, ensinando, assim como nós temos sido ensinados, através do Espírito Santo. Mas Pedro, mostrando a sua humanidade, como é a nossa também, em certas situações, ele fez algo que, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, né, seria algo assim, que não seria uma conduta daquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Mas ele se posicionou, né? Ele se posicionou dessa forma, como humano, assim como nós também somos. Então, em Mateus 16, voltando, por isso que eu falei para você, a gente vai formalizar a ideia daquilo que Jesus quer, o Espírito Santo quer ministrar conosco. Mateus 16,
21. E Jesus ensinando, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, os principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Amados, foi chamado por Deus, né? O Senhor ensinando para ele, e muitas vezes, e nessa condição aqui, ele começou a olhar ser humano. Ele não viu aquilo quem era Jesus. Andava com ele, mas não sabia o propósito de Jesus. Muitas vezes nós andamos, ouvimos a palavra, mas também não temos assim na nossa vida essa convicção de olhar para o alto, orar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente olha pelas circunstâncias, e as circunstâncias humanas diante de situações. Muitas vezes essas circunstâncias humanas não é para nos provar, para nos melhorar a nossa atitude diante daquele que é Deus Todo-Poderoso. Ele te chamou, Ele me chamou. Então a nossa fé tem que estar convicta que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E Ele exigiu de Pedro: olha, você vai ser pescador de homens. E ele nessa atitude, atitude humana, totalmente humana. Mas nós sabemos que nós também somos assim. Mas ele aqui, ele não tinha recebido ainda a graça poderosa do Espírito Santo. Como assim nós já temos. Então nós temos que olhar com mais cuidado. E Deus vai, com certeza, Ele vai ministrar no seu coração. Vamos seguir? Vamos em João 21. Deus falou muito comigo, e com certeza Ele vai ministrar no coração de cada um de nós. Um homem cheio do Espírito Santo, como foi Pedro. Mas aqui nós estamos vendo a situação dele, essa caminhada com Jesus, aprendendo do Mestre. A palavra de Deus diz assim, João 21: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos de Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná na Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram quem era Jesus. Então Jesus lhes disse: filho, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe: e lançai o barco, a rede direita do barco, e achareis. Lançaram então, e já podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou ao mar. Os outros discípulos seguiram o barco, puxando a rede cheia de peixe, pois estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Aqui, amados, a gente, como eu falei, falar sobre a história, essa caminhada de Pedro.
Jesus pediu para ele estar fazendo algo. Pescadores de homens. Jesus já havia morrido, ele ressuscitou, mas no entanto Pedro continuava pescando. E Jesus pediu a ele uma outra forma de pescaria. Muitas vezes, amados, nós distraímos justamente com isso, com os nossos afazeres. Nós temos dentro dos nossos afazeres, sabemos que foi um chamado específico para Pedro, mas ele tem um chamado específico para cada um de nós. O ide dele em todo e qualquer lugar, onde nós estivermos. Esse chamado. E muitas vezes nós não falamos de tudo dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade, mas deixamos de falar de Jesus, ou de orar por aquela pessoa que está próxima, porque no qual nós fomos chamados para isso. E muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que o mestre pediu. Por quê? Porque esse chamado nosso, nós pensamos que é a nossa vontade terrena, e deixa a vontade de Deus de lado. Nós não manifestamos a vontade de Deus assim como no qual Ele deseja que nós manifestemos. Então muitas vezes nós deixamos de fazer isso. E aqui foi bem específico aquilo que Jesus, né? E Pedro, o que ficou? Ele se envergonhou de tal situação, que ele estava ali num lugar que às vezes não era o local para ele estar, mas ele estava. Jesus abençoou, eles se alimentaram, mas sempre ficou na mente. Por quê? Porque Jesus já tinha ido, e Jesus já foi. Ele deixou para nós o Espírito Santo, que está aqui conosco, e é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Era para ele aguardar, né? Jesus pediu para os discípulos aguardar. Continuando. Em Atos 2:41 já tem uma mudança. Atos 2:41. Antes de nós lermos Atos 2:41, tem uma passagem, me lembro se é em Lucas 22, acho que 22:54, que Pedro, ele nega Jesus, né? Mas Pedro negou Jesus? Negou Jesus. E nós também negamos? Sim, também nós negamos. Negamos quando ele... Por que Pedro negou Jesus? Porque ele estava com medo de morrer. E se nós não morrermos na nossa vã maneira de pensar, com as nossas vontades, também nós estamos negando a Jesus, porque nós estamos fazendo a nossa vontade. Então tem coisas que têm atrapalhado essa pregação, a pregação no qual Jesus nos ensinou, porque nós estamos muitas vezes preocupados, né, com a nossa vontade. Muito embora a gente ora, pede a Deus a vontade, mas a vontade de Deus às vezes ela é estreita. Você consegue passar por ela pela fé, colocando a vida realmente, essa morte que trouxe medo ali, que Deus, quando Jesus chamou Pedro, falou: não temas, né? Quando Ele chama nós, Ele fala: não temas, eu estarei contigo. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir ultrapassar nessas aflições desse tempo presente, glorificando a Deus. O importante é passar as aflições desse tempo glorificando a Deus. Tem homens de Deus que passaram situações, Deus alimentando ele no Egito ali, mas murmuravam. Então a gente já tem essas histórias essa história bíblica, essa situação bíblica, para que nos dê o que hoje exemplo, para que nós não caminhamos dessa forma. Nós caminhamos sempre na adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, quando ele ficou com esse medo, né, de morte, né, que como ele negou a Jesus, muitas vezes nós também, nossa vida, nós não queremos entregá-la totalmente. Nós vamos até um certo ponto, mas essa vontade aqui eu não entrego ao Senhor, é minha vontade. Então nós devemos entregar mesmo ao Senhor, por quê? Porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Então são princípios, amados, porque a palavra de Deus ela quer que a gente mergulhe nela. Deus quer que nós mergulhamos nela, mas a gente tem que aprender os princípios do quê? De aprender pelo menos nadar. Porque se nós não nadarmos, não tivesse conhecer como nadar, você vai se afogar. E o Senhor, Ele quer que nós mergulhamos com Ele para buscar, e Ele nos conduz, Ele nos leva. Soltar totalmente. Mas os princípios de cristão é entregar a vontade dEle, como nós oramos o Pai Nosso. Que seja feita a Tua vontade, assim como é feito no céu, na terra como é feito no céu. Então a vontade dEle é que nós conhecemos a Ele e começamos a falar desse amor, viver esse ide dEle. Atos 2, 41, aqui já mudou, né? Já mudou Por que mudou, né? Ele foi cheio. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naqueles dias acrescentavam quase 3.000 almas. Pedro falando de Jesus, né? A quantidade de pessoas sendo convertidas. Homem que andou com Jesus, teve as suas as fraquezas, os seus pensamentos terrenos, mas aqui ele estava cheio do Espírito Santo, e aquelas pessoas se renderam ao Senhor. Hoje a gente fala sobre o Espírito Santo muito pouco, a gente não se arrepende mais. Pedro, ele antes de acontecer a vinda do Espírito Santo, ele se arrependeu também, amargamente ali, chorando, sabendo que o Senhor ali, daquilo que o Senhor tinha falado para ele, e aconteceu de ele negar. O Senhor conhece as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas falhas, mas nós não devemos parar de falar do seu amor, porque isso tem travado a nossa vida. E Pedro, diante ele estava com Jesus, não às vezes estava fazendo a vontade do Pai, mas Deus estava ministrando sobre a vida dele a cada dia, como Ele tem feito na nossa. Agora nós precisamos tomar uma decisão de buscar mesmo com todo o nosso coração, entregar. Muitas vezes não acontece algo que nem Pedro pregou, algo que nem Pedro curou em nome de Jesus, porque nós não tomamos ainda a decisão. Senão nós estamos falando que Deus ontem fazia, hoje não faz mais, e não é assim. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso é questão nossa, é minha e sua, de posicionar para que Deus possa realizar em nossas vidas esses milagres. E o principal milagre é a conversão, é o homem se render a Jesus. Esse é o maior milagre na humanidade. Atos 4:8. Aí ele já estava, cheio do Espírito Santo, com autoridade. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo do povo, eu vos, líderes de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito de um homem enfermo
do modo como foi curado. Seja conhecido de vós, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse é que está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta por cabeça da esquina. Ele está falando daquele homem que foi curado, em nome de Jesus. Aquele homem que Pedro passou e foi curado fora do templo, ali na porta do templo. Então, amados, o que nos dá assim a entender essa passagem, vamos falar essa linha de passagem aqui na palavra de Deus? É que o Senhor chamou cada um de nós. Ele escolheu, falou para cada um de nós: não temas, eu estarei contigo, faça a minha vontade. E cada um sabe a vontade de Deus, que Deus falou com o nosso coração. Uns pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, e todos falar do seu amor. Muitas vezes a gente tem visão terrena e isso nos paralisa. A visão terrena é de coisas, circunstâncias que Deus quer que a gente caminhe, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, seguindo o alvo, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, estando com Ele, e com certeza Ele nos dará força. O Espírito Santo vai nos consolar, vai nos dar força para a gente prosseguir. É que a gente às vezes não entrega totalmente, a gente não quer entregar. Então é um convite que o Senhor Jesus faz para mim, para você, para a gente entregar mesmo a nossa vida, viver com o chamado dEle, com a vontade dEle, que muitas vezes a gente não faz isso. A gente não procura mais viver essa bênção do Senhor colocou em nós. E o que está acontecendo quando a gente não coloca isso? Essa geração que está vindo, ela está sendo uma geração muito fraca. Por quê? Porque nós preocupamos, tomamos muito tempo em preocupar com coisas terrenas, e deixamos de falar desse amor do Pai. Então esse é o momento da gente buscar em Deus, para que essa geração possa estar mais fortalecida no Senhor. Quando Pedro ele faz isso, ele muda essa geração, com certeza dos apóstolos, recebeu um evangelho puro, um evangelho saudável, fortalecido. E hoje muitas vezes a gente tem a nossa maneira de entender o evangelho, às vezes fica só pela nossa vontade. Eu coloco a minha vontade e peço: Senhor, venha comigo na minha vontade. Eu não coloco a vontade de Deus em primazia, né? E quando a gente coloca a vontade de Deus, descansa. As demais coisas Ele vai acrescentar na vida de cada um de nós. Isso é palavra do Senhor. E essa geração, né, no qual nós temos que tomar um certo cuidado com ela, com amor mesmo, o tempo, discipular, transferir. Não é pelo fato de que aqui nossa igreja tem um trabalho com crianças. É bom também cada um de nós entendermos isso que está sendo feito, de participar, de estar, mas em todo e qualquer lugar. Nós temos jovens em nossa família, nós temos crianças em todo e qualquer lugar, para que haja um entendimento real e verdadeiro de Jesus. Porque cada vez que nós afastarmos e nós buscarmos as coisas da terra, essa geração ela não vai ter fé e acreditar que pode ser superada, que você foi onde você viveu pela fé, independente das circunstâncias, você não mudou diante das circunstâncias. Então é isso que nós precisamos levar a essa geração. E Pedro levou.
Para concluir, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, para que nós somos escolhidos, uma nação eleita, para que anuncieis, para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós venhamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que Ele venha nos incomodar a nossa vida, trazer em nós assim uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade. Senhor, meu Deus, que nós não venhamos ficar presos, Senhor, meu Pai, nas coisas dessa terra, nas coisas deste mundo, mas nós possamos, Senhor, meu Deus, colocar a nossa vida no teu altar, buscar em ti, Senhor, sabedoria. Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, mas nós queremos te pedir o Espírito Santo, Pai, que ministre sobre nós. O Senhor já nos deu. Vivifica as nossas vidas, Pai, o nosso entendimento, a graça do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, para que nós possamos dar resposta no qual o Senhor nos chamou. A vida de cada um de nós, Pai, a resposta de amor, o fruto do Espírito. Que o amor, Pai querido, esteja em nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Que nós tenhamos compaixão, que nós possamos mudar as nossas atitudes, Senhor meu Deus. É só em Ti, Pai querido, que nós podemos, Pai querido, renovar o nosso entendimento, Senhor. Renova a nossa mente, Espírito Santo. Nós queremos, cada um dos Teus filhos que aqui está e aqueles que não estão, experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas, mas que nós possamos nos entregar totalmente e descansar na sua vontade, que é boa e perfeita. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, Pai, abençoe seus filhos, a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, melhorar as nossas atitudes para louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe os queridos irmãos. Sim, meu Pai, derrama a Tua graça sobre as famílias, sobre os nossos filhos, sobre todos que estão doentes, sobre todos que precisam de uma renovação, de uma transformação. Que Teu Espírito se derrame em nós. Nos dê, Senhor, alegria e muita paz. Dê, Senhor Jesus, a cada um todo entendimento necessário para que cresçam mais e mais através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Sexta-feira nós temos estudo bíblico às 20 horas. Amém? Deus abençoe vocês.